Continuando, esse é o quarto vídeo, né? Vai ser uma montagem, 4 vídeos, mas tendo continuidade. Nós estávamos falando dos BNCCs, da sua organização. Mas chegamos, então, no planejamento de uma ideia. Quando se faz um planejamento de uma escola, escolinha, a própria academia, né, claro que é mais restrito, tem que ter onde eu estou, para onde eu vou. Então, eu vou fazer um plano de ensino do ano inteiro, do semestre inteiro, do trimestre. Né? Se estou numa escolinha, o que eu vou ensinar em cada parte? Se estou num período de competição, ou seja, qual é o meu período de base, meu período de pré-competitivo, competitivo, a recuperação e assim por diante. Eu tenho que entender os processos disso tudo. Então, fazer as etapas disso aí. Então, saber planejar, que é qual é o meu objetivo, quais são as minhas estratégias, tá? Aonde eu vou chegar e aí ver disso, como é que eu cheguei através da avaliação. A avaliação, então, participa constantemente do meu processo de aprendizagem. Imagina, lembrando o tempo da educação física de vocês. O professor ia lá, mandava vocês correrem, fazer alongamento, crescimento, mandava correr, fazer alguma técnica esportiva, um movimento ginástico e bola. Após ele recolher a bola, dizia muito obrigado, e era isso. Depois, quando chegava na prova, pedia para vocês fazer uma prova de abdominal, ou de teste de Cooper, aquela de corrida, ou ainda quantos toques consegue fazer, quantos balãozinhos consegue fazer. Ou seja, não tinha nada a ver com aquilo que ele estava ensinando. Então, a minha avaliação tem que ser de acordo com o que eu quero, o que eu desejo para o meu aluno. E aí, então, tem um outro slide que é sobre a avaliação, que é só nós discutimos em sala de aula. Não está entrando, mas é uma avaliação. Espera aí, vou ver se vai agora. Entrou. Né? Que eu tenho aqui o meu objetivo, o meu critério de avaliação, e que aspectos são esses, né? E qual a estratégia de avaliação. Então, para pegar um esportivo, vai ver como é a capacidade ou a aptidão, consegue correr, então, tudo faz parte da minha avaliação. Então, vai ser um teste de desempenho. Desenvolvimentista vai ser o teste também de desempenho. Como é que o aluno era antes, o durante e ao final. Já a parte psicomotora é sobre a consciência corporal. Né? De que forma eu posso fazer isso? Como eu expliquei anteriormente. Eu estou trabalhando em lateralidade funcional, que é o uso das mãos. Eu coloco um objeto aqui, em cima de uma mesa, passa mais 3 meses, coloco um outro objeto do lado direito, mais 3 meses um objeto do lado esquerdo, mais 3 meses um objeto direito. Pode fazer com cones, coloca uma bolinha de jornal em cima, outra em cima, de 3 cones separados no outro. A criança vem correndo ou caminhando, tem que pegar aquela bolinha e jogar para cima, jogar para um lugar, etc. Tal. O que tu estarás avaliando? Qual é o uso consciente dos lados do corpo de acordo com o material que está ali? Então, se eu estou vindo caminhando e tem uma bolinha do meu lado esquerdo, o aluno, pela consciência corporal dele de lateralidade, que é a consciência lateral do seu corpo, ele vai ter que pegar, ele deveria pegar com o lado esquerdo e jogar para fora. Aí caminhou, tá o lado direito, para fora. Caminhou mais para o lado esquerdo, para fora. Se ele se virasse todo o corpo para pegar o objeto, aquilo ali, ele não teria ainda desenvolvido aquela consciência corporal. Então eu tenho que estar avaliando aquilo. Ao longo das minhas aulas, eu não posso trabalhar essa avaliação, porque depois ele vai decorar essa avaliação. E eu vou estimular o lado direito, vou estimular o lado esquerdo, vou fazer todo o trabalho com bola de jornal, com balão, ou seja, eu fazendo o uso funcional da minha mão não dominante também. Então, se eu estou com bolinha em jornal, eu jogo para cima. Se eu estou com balão, eu tenho que ir voleando. Posso quicar bola, posso arremessar bola, posso fazer uma brincadeira de pegar, só que eu tenho que pegar com o braço esquerdo. Eu coloco uma fitinha no braço esquerdo e uma fitinha no braço direito. Toda vez que eu falo uma cor, de acordo, eu tenho que levantar o braço, usar aquele braço. Então, isso vai trabalhar o uso, né, daquele lado, por isso que é funcional, lateralização funcional.
E a avaliação vai ser se eu uso essa mão ali. Né? Então, a avaliação é de acordo com aquilo que eu trabalhei. Certo? Nas progressivas, as avaliações são feitas, né, sobre atitude, relacionamento, autoavaliação, interrelacionamento, análise cultural, quase uma autoavaliação. Eu analisei tal coisa. O que tu fizeste sobre aquilo? Eu acho é isso. Né? Me justifica o porquê, porque aí não é basta o achar, mas tem que me justificar, porque é crítico o negócio. Então, essas relações aqui, da crítico meio social, análise cultural, é quase uma autoavaliação, mas tem que ter uma coisa, entender o porquê daquilo. Autoavaliação é o porquê, minha compreensão, compreendi por causa disso, etc e tal. E aqui é a atitude e relacionamento, que é o aspecto avaliado. Como é que é a minha atitude, como é que é meu posicionamento e assim por diante. Então, a avaliação, ela é importantíssima naquilo que vocês querem. Então, o que eu quero? É tal coisa? Qual a método de ensino para desenvolver aquilo que eu quero? E qual vai ser a minha avaliação para ver se consegui chegar naquele objetivo? Que às vezes a culpa é da metodologia de ensino. Né? Eu fiz outras atividades, não tem nada a ver, e quero pedir, que nem os professores fizeram, como demonstrei, que ele fazer abdominal. Poxa, ele está dando o quê? 5 minutos de alongamento, 5 minutos de corrida, 5 minutos de um trabalho técnico com bola e 15 minutos de jogo. Ao final, manda beber água. Depois ele vai cobrar abdominal. Não tem lógica nenhuma. Isso se dá porque ele não sabe qual é o objetivo que ele quer. Porque ele soubesse qual é o objetivo, ele teria lógica. Tá? Então, uma das coisas primárias é saber qual é o meu objetivo, para saber se eu consegui chegar ou não. Essa é a lógica da avaliação. Certo? Bom, agora, em termos de plano de aula. Plano de aula. O plano de aula ele tem 3 partes. Por quê? Lá no plano de ensino, eu vou ter tantas aulas, e naquela aula, qual vai ser a minha tematização? O que eu quero trabalhar? Qual é o objetivo daquela aula? Então, meus planos de aula, dia tal, tema isso, isso e isso. Beleza. Eu posso trabalhar ginástica, posso fazer lutas, outra coisa, uma tematização aquela lá. E aí, então, eu vou partir disso. Qual é o meu objetivo? Qual é a turma? Onde estou, que é o meu ambiente? Para trabalhar aquele objetivo, melhor uma sala de aula? É melhor um pátio? É melhor uma pracinha? É um cinema? É uma sala de ginástica? É um lugar encarpetado? Ou própria sala de aula? Ou seja, qual é o melhor local para fazer aquilo? Então, sabendo o meu objetivo, a minha tematização, qual o local para aquela quantidade de alunos e quanto tempo eu tenho para fazer isso. Tem as coisas básicas. E aí, sim, dividido em 3 partes. Inicial, ou seja, o que tu vai construir para a parte principal, o que tu vai preparar para a parte principal, que aqui tu vai desenvolver o teu objetivo. E aqui, a terceira parte é o que tu vai fazer para, como reflexão daquilo que foi feito, né? Porque tem que compreender aquilo que está sendo feito. Então, assim, em termos das lógicas, a primeira parte, o pessoal chama de aquecimento, não é necessariamente aquecimento. Você vai fazer uma atividade, vai passar um vídeo, vai fazer um estudo, vai fazer uma pesquisa, vai fazer um questionamento, sentou em roda, fez uma brincadeira, está sentado e tal. Por que tu vai mandar correr antes? E aquecimento não é sempre mandar correr, pode fazer diversas outras coisas, como aquecimento corporal, parte física, né? Então a primeira parte da aula é preparação para a parte principal. Dentro de uma preparação, estou com criança, e eu sei que lá na parte principal eu vou jogar bolinha para cima, de jornal. Então, na primeira parte eu vou fazer o quê? Uma brincadeira com jornal, e depois dessa brincadeira de jornal eu vou amassar e criar bolinhas. Ou na parte principal eu faço uma brincadeira que tem que dobrar e fazer chapéu de jornal. Que aí vem a parte principal, que eu vou como jornal, ver se o limão entra na roda,
passa de mão em mão, pode ser um chapéu, que o chapéu passa de mão em mão. Se cada um tem chapéu, posso fazer brincadeiras, né, que é sobre cabeça, que é a minha tematização, que é a consciência corporal, do esquema corporal. Aí eu posso pedir para as crianças ficar com o jornal. Paro a música, né, a criança tira o jornal, troca com o outro, ou entra na roda. Pode ser de mil umas coisas. Qual é o meu objetivo? É esquema corporal, entender sobre a cabeça. Então, eu fiz lá na primeira parte, que eu conversei, depois eu fiz o jornal, fiz o negócio para a cabeça, e comecei a desenvolver diversas atividades com tira, apoio, aquele negócio da cabeça. Chegou na parte final da aula, eu fiz uma atividade sentada 2 a 2, um de frente para o outro, né, que é fazer careta com um jornal, tudo quanto é lado. Ou seja, eu estou baixando a ansiedade deles para que chegue na última parte, que é brincar com eles. O que nós brincamos? Brincamos com o jornal na cabeça, com um chapéu na cabeça. Chapéu na cabeça? Aonde que é a cabeça? Aí fazer uma crítica, uma reflexão de o que eles brincaram, como eles brincaram, das coisas que aconteceram para entender justamente a cabeça, certo? Então eu tenho que ter lógica sobre isso. Então, retomando. Parte inicial, certo? A inicial é preparação para a parte principal. Lá tu vais conversar com a turma, faz aquele quebra-gelo daquele dia. Esse quebra-gelo pode ser falando, pode ser feito uma atividade, né, para relaxar o pessoal, entender, para focar naquilo que tu queres. Tu podes, dentro de uma rotina, sentar num círculo, encostar na parede, ou uma estratégia que tu utiliza a partir de agora. Tua criança, teus alunos vão compreender que aquilo está começando a aula. Eu fui técnico de voleibol e quando eu chamava a escolinha de voleibol, primeiro dava a bola, deixava elas brincar, essas coisas todas, depois sentou num círculo e dava boa noite ou bom dia, e elas sabiam naquele momento estava começando a aula. No colégio era a mesma coisa. No colégio, quando as crianças chegavam com uma ansiedade a mil, mas daí, quando começava a cantar uma musiquinha, dava as mãos para elas e sentavam, elas entendiam que aquele momento ali começava a aula. Numa outra escola, eu sentava direto, eles vinham de mãos comigo, né? Sentava e eu falava um bom dia. E aí eu quero um bom dia agora bem alto. Bom dia. Eu quero um bom dia com palmas. Eu quero um bom dia agora batendo os pés. Então ele sabia que aquilo, a partir do bom dia, estava começando a aula, que era aquele momento nosso. Explicava para eles todas as regras da aula. Vamos brincar aqui, acontecer isso, acontecer alguém quiser falar, fazer essas regras seria a rotina da aula. Depois entrava numa temática. Hoje nós vamos brincar assim, né? Então, quero ver vocês bem felizes. Nunca explicava todas as atividades. A criança cansa, para quem vai explicar a atividade? Vai lá e faz a atividade. Explica, atenção, todo mundo vai fazer assim, e faz a atividade, né? E para chegar na parte principal, que é aquilo que eu quero trabalhar. Então, 80% da aula, ou 70% da aula tem que ser focada naquela parte principal para poder desenvolver. Não é fazer uma atividade de preparação, uma atividade com a mesma duração da preparação na principal. Porque daí tu preparou durante 10 minutos, aí tu fez uma atividade de 10 minutos. Ou seja, é muito pouco trabalhar 10 minutos. Então, grande parte, eu tenho que destacar, é aqui. É preparar para tal. Se a preparação durou 5 minutos, beleza, durou 5 minutos. Digamos que tu quer trabalhar na aula ou de saúde renovada, ou uma crítica, ou qualquer uma progressista, e tu quer ensinar a como pegar a frequência cardíaca, certo? Então, qual é a preparação da aula? Fez o quebra-gelo, fez a chamada, e aí tu ensinou para eles, pessoal, cada um agora vai pegar sua frequência cardíaca, pegar assim, assim, assim. Não explica, não, só explica como faz. Explicou, beleza. Agora, chega a parte, indo para a parte principal, que vai ser, agora vocês vão jogar basquete, vão jogar vôlei, só que mão dada, né? No meio da atividade, vocês vão pegar a frequência cardíaca deles, de todo mundo. Fez uma atividade de volta calma, né? Água, banheiro, volta aqui, né? E agora uma atividade assim, um para o outro, volta calma, baixou a ansiedade, frequência cardíaca. Pegou, então? E aí que vai começar a tua aula. Em termos de... A reflexão daquilo foi feita.
pegou a frequência cardíaca antes da atividade, a durante e depois. E agora, tu precisa deixar uns 15 minutos para tu, pelo menos, explicar por que teve um aumento de frequência cardíaca durante a atividade física, né? Como é que é a basal, antes da aula, depois ainda, como é que está, por que a questão da energia, lá da fisiologia, tu vai explicar para eles esse processo todo. Eles têm que compreender aquilo ali. Então, a preparação foi ali 5, 10 minutos, a parte principal foi a principal, onde fizeram atividade física, e depois vai discutir tudo que aconteceu na parte física, durou uns 15 minutos. E aí na última parte, pelo menos 15 minutos. Aí já deu 40, 50 minutos de aula. Se vocês têm 2 períodos conjuntos, vai dar para fazer melhor espaçado isso. Se tu está numa escolinha esportiva, óbvio que tem o processo em si. A parte inicial, tu vai falar objetivos, né, rotina normal, vai fazer o aquecimento, se for ir para a parte física, pode uma parte mais de vídeo do jogo passado, uma coisa assim, mas tu fez a parte aquecimento físico, as coisas todas, alongamento, aquecimento, foi para uma parte mais técnica e depois tu foi para uma parte tática do jogo. Depois tu tem que voltar com os teus alunos e discutir tudo que tu fez. Chama-se de conscientização daquilo que foi feito. Então, mais ou menos a mesma coisa na escola é feito para a parte esportiva. E não acontece nas academias. Vamos lá, todo mundo aí junto, vai. Não tem um começo, tem um meio e um fim. Ah, mas o meu começo é um alongamento do aquecimento. Boa. Mas tu fala, conversa, tem inúmeras formas de quebra-gelo, pode fazer até atividade, mas tu pode conversar, pessoal, semana que vem tal coisa, hoje uma aula especial assim, tem um vídeo especial, tem alguém chegando, tem isso, aquilo. Fez toda aquela primeira preparação para chegar na parte principal, né, da atividade em si. Então, se tu começou com coisa mais lenta para chegar na parte principal, ótimo. Fez a parte principal, né, precisa fazer uma volta calma da atividade. E depois, ao final, ainda conversar com os teus alunos, porque é assim que tu vai tomar uma reciprocidade com os teus alunos. Então, parte inicial, principal e final. Certo? Não esqueço isso, porque muitos dizem, aquecimento, a parte principal e a volta calma. A volta calma se for atividade física, né? Se não for atividade física, não é a volta calma, é a parte final da aula. Tem que entender este processo ali, como é que se dá, é isso aí, certo? Então, é só para compreender isso. Em termos de aula, em termos de prova até, que a gente vai fazer, vou ver se eu consigo mostrar aqui, porque estamos sem problema de internet. Internet não, do aula. Tá? Então, só olhar os TDS, as tarefas solicitadas, tá? Caiu de novo. Mas os TDS solicitados, né, qual é o conceito de planejamento, qual é o conceito de metodologia, isso tudo cai, certo? Com exemplos para identificar isso. Houve metodologia. O que é estratégia? Entra as linhas pedagógicas, entra começar como faço um plano, o que eu tenho que pensar para fazer um plano? Precisa saber o objetivo, precisa ter estratégia, precisa ter avaliação. Então, entender esses mecanismos ali e conseguir identificar ou diferenciar o que é construtivista, o que é mais progressista, né? E que é psicomotora, pelo quê? Pela psicomotora trabalha tal coisa, desenvolvimento trabalha tal coisa. Então, faz esse conhecimento. Se vocês estudarem pelos TDS que nós trabalhamos, tá ótimo, né? Mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma outra dúvida, porque nesse meio em 4 vídeos, 4 coisas, deve ter ficado alguma coisa para trás. Certo, pessoal? Na dúvida, perguntem. Abraço e até lá.